Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso curso sobre trigonometria no triângulo retângulo. É um curso voltado para o pessoal que está aí tentando fazer, procurando fazer o curso de cálculo de uma variável da faculdade FMU. Então, nós vamos tentar explicar aquilo que o professor falou na aula interativa. Ele procurou definir ali a trigonometria no triângulo retângulo. Falou, entre outras coisas, do Teorema de Pitágoras, qual a importância do estudo do triângulo retângulo nas diversas áreas do conhecimento, e onde é imprescindível a utilização do Teorema de Pitágoras e a propriedade do triângulo retângulo. Bom, o que nós vamos começar a fazer hoje é dar uma introdução do triângulo retângulo, das suas propriedades, da sua importância e da sua aplicação na trigonometria elementar. Mais precisamente, como nós vamos utilizar o triângulo retângulo para chegar nos valores notáveis da trigonometria, que é do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então, vocês já podem ver aqui, nós temos esse triângulo, onde cada parte que está em preto aqui, essa parte aqui em preto e essa parte em preto, são os catetos. Este lado está oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Então, este aqui é o triângulo retângulo. O que nós podemos dizer de um triângulo retângulo? Nós podemos dizer, aliás, de qualquer triângulo, nós podemos dizer que a soma dos ângulos internos, aqui nós vamos chamar de alfa, aqui de beta, aqui nós sabemos que é 90 graus, a soma dos ângulos de um triângulo qualquer tem que dar 180 graus. Então, essa é uma propriedade básica de um triângulo. Então, partindo daqui, nós temos o cateto, o ângulo alfa, beta, a hipotenusa, os dois catetos, né? E o que nós podemos dizer? Que nós temos uma propriedade, um teorema, que é chamado Teorema de Pitágoras, né? Onde ele nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se a gente determinar um lado do cateto e o outro cateto, a gente vai achar a hipotenusa. Então, nós temos aqui o Teorema de Pitágoras. Agora, nós vamos calcular aqui, por exemplo, se nós chamarmos este cateto aqui, vamos chamar esse cateto aqui de 1, esse cateto aqui de 2, e nós podemos dizer que o cateto 1 é igual a 3, e o cateto 2 é igual a 4. Vamos calcular agora qual será a hipotenusa. Bom, a hipotenusa ao quadrado, pelo Teorema de Pitágoras, vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 25. O que está ao quadrado passa como raiz. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 25. Bom, como se trata de medida, nós só temos um valor positivo. Então, a hipotenusa é igual a 5. Então, esse é o teorema de Pitágoras. De outra forma, se ele tivesse dado o valor da hipotenusa, nós teríamos 5 ao quadrado. E se ele tivesse omitido, por exemplo, o valor 3, para nós calcularmos, nós teríamos o cateto ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nós teríamos 25, que é igual ao cateto ao quadrado, mais 16. Então, o cateto ao quadrado ia ser igual a 25 menos 16, cateto ao quadrado igual a 9. E chegaríamos que o cateto é igual a raiz de 9, cateto é igual a 3. Então, vocês veem que se você tem dois valores, você chega num terceiro. Então, esse é o teorema de Pitágoras. Bom, agora,
Partindo do Teorema de Pitágoras, nós começamos agora a chegar nas relações trigonométricas, que é onde o curso começa a chegar, lá na FMU. Então, o que a gente vai definir aqui? O seno de alfa. E o que é o seno de alfa? Para a gente chamar o seno de alfa, eu vou dar os nomes aqui do cateto adjacente a alfa, vou chamar de A. O cateto que está oposto, eu vou fazer uma seta aqui, ó. Cateto oposto a alfa, eu vou chamar de B. E qual que é a definição do seno? A definição do seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O que é a nossa hipotenusa? H, continua sendo H. Então, esse é o seno de alfa. Nós temos também o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é o quê? É o cateto adjacente. O que é cateto adjacente? Este cateto aqui. O que a gente chamou? Chamou de A. Então, é A dividido pela hipotenusa, que é o cateto adjacente A, dividido pela hipotenusa H. E temos a tangente de alfa. Tangente, o que é? É o cateto oposto, que é B, dividido pelo cateto adjacente, que é A. Então, se vocês notarem, vamos pegar aqui a propriedade do triângulo. Alfa mais beta mais 90 é igual a 180. Por conseguinte, nós temos que alfa mais beta é igual a 90. Vocês vão notar uma propriedade importante a partir de agora. E se eu falar cosseno de alfa vai ser igual ao seno de beta. Por quê? Vamos pegar aqui alfa mais beta é igual a 90. Olha só, beta é igual a 90 menos alfa. Então, substituindo o nosso beta pelo que a gente achou aqui, vamos ter essa propriedade do cosseno de alfa é igual a seno de 90 menos alfa. Por que isso acontece? Porque alfa e beta são ângulos complementares. Eles somam 90 graus. Então, a partir daqui, vamos começar a definir as nossas relações do, do seno, cosseno e tangente, para nós chegarmos nos valores notáveis de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então, vou deixar aqui o nosso rascunho do que é seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, para vocês entenderem. E agora, o que vai ser o seno de beta? Um momento. O seno de beta vai ser, quem é o cateto oposto a beta? É A. E qual que é a definição do seno? Cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa é H. Quem que é o cosseno de beta? É o cateto adjacente a alfa, que é B, dividido pela hipotenusa. E a tangente de beta? A tangente de beta é o cateto oposto a beta, que é A, dividido pelo cateto adjacente a beta, que é B. Então, essa é a relação da trigonometria do triângulo retângulo. A partir disso, onde a gente chega? Quando nós temos um triângulo equilátero, nós podemos chamar genericamente o lado do triângulo equilátero de L, e como nós estamos dividindo ao meio, aqui vai ser L sobre 2, e aqui também L sobre 2. Como é que é triângulo equilátero?
nós podemos dizer que aqui é 60 graus, aqui também é 60 graus, aqui é 30 e aqui também é 30. Por quê? Porque a soma dos três ângulos do triângulo equilátero tem que dar 180 graus. E o que, que a gente nota a partir deste momento? Que aqui nós temos um triângulo retângulo, onde nós temos o ângulo de 90 graus, o ângulo de 60 e o ângulo de 30 graus. Então, vamos pegar este triângulo separadamente. Nós chamamos aqui de L sobre 2, e vamos chamar este cateto aqui, com relação a esse ângulo de 90 graus, de R. Nós sabemos que aqui é 60 graus, porque ele saiu do triângulo equilátero, e aqui 30 graus. Bom, o que, que nós podemos fazer? Agora, pelo teorema de Pitágoras, nós queremos saber o que, que vale R com relação a L. Então, o R é um cateto, pois nós temos aqui deste lado um cateto, deste outro lado um cateto, e aqui deste lado a nossa hipotenusa. Então, vamos achar o valor de R, isolando R, com relação a L. Então, nós temos que a hipotenusa é L, então L ao quadrado é igual a L sobre 2, tudo isso ao quadrado, mais R ao quadrado. Eu quero achar R, então ele tem que ser isolado. Então, R ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos. Já vou resolver que L ao quadrado e 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, L ao quadrado dividido por 4. Então, R ao quadrado vai ser igual, fazendo o MMC, vai dar 4. 4. 1 é representativo, dividido por 1, 4. Vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1. Vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então, R ao quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado sobre 4. Então, o nosso R vai ser igual a raiz de tudo isso, 3L ao quadrado sobre 4. Então, vamos pegar um espaço aqui em cima. Então, resolvendo R, L está ao quadrado. Se está ao quadrado, ele pode sair da raiz, então vai ficar L. Raiz de 3 é irracional, então fica a raiz de 3. Raiz de 4 dá 2. Então, descobrimos que R é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a primeira descoberta que nós temos para colocar o R em função de L, para nós acharmos as relações trigonométricas neste triângulo. Então, agora, aplicando as propriedades da trigonometria, a gente começa a chegar nos valores notáveis da trigonometria. Vamos começar calculando, vou deixar esse aqui destacado, porque nós vamos usar como rascunho. Então, vamos começar calculando o seno de 60. Bom, qual que é a definição de seno? Seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Quem que é o cateto oposto a 60? É R. Então, nós vamos colocar que é o cateto oposto R dividido pela hipotenusa. Porém, quando nós descobrimos que é R? R é L raiz de 3 sobre 2. Então, é L raiz de 3 sobre 2. O que é que está dividindo? Está dividindo L. Então, fazendo seno de 60, vai ser igual. A divisão de fração, eu mantenho a primeira,
eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu mantenho a primeira, L raiz de 3 sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda. L está dividindo L, então nós temos que seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o seno. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, agora vamos fazer para o cosseno. Vamos achar a relação do cosseno. Uma vez que a gente sabe o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa, não fica difícil o cálculo. Então, cosseno de 60, bom, nós temos primeiro que saber quem é o cateto adjacente. Cateto adjacente é L sobre 2. Então, L sobre 2, dividido por quem? Pela hipotenusa, que é L. Isso é igual. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta L com L, isso é igual a meio. Então, cosseno de 60, tranquilo. Cosseno de 60 é igual a meio. Agora vamos achar a tangente de 60. A tangente de 60 é igual. O que é a definição de tangente? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vai ser o nosso R dividido por L sobre 2. Só que quem é o nosso R? Está aqui o nosso R. L raiz de 3 sobre 2. Então, tangente de 60 é igual a L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 2. É igual a L, mantém a primeira fração sobre 2 vezes o inverso da segunda. L está dividindo L e 2 está dividindo 2. Então, tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, concluímos aí o seno, cosseno e tangente de 60. Agora, vamos fazer o seno, cosseno e tangente do ângulo de 30. Vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, antes de eu começar a resolver, lembrem daquela propriedade, que o cosseno de alfa é igual ao seno de 90 menos alfa. Ó, cosseno de alfa é igual a seno de 90 menos alfa. Vamos ver se dá certo? Olha só, quem que é o seno de 30? Cateto oposto, L sobre 2. Pela hipotenusa, que é L, que é igual a só um detalhe, desculpa, colocar a tangente de 60 é a raiz de 3, que nós chegamos. Então, voltando, seno de 30, L sobre 2 dividido por L, que é o nosso cateto oposto a 30, cateto oposto, pela hipotenusa. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda fração. Divide L com L, é igual a meio. Aqui vocês já podem notar o que é cosseno de 60. Não é o seno de 30? Percebam que cosseno de 60 é o seno de 90 menos 30. Desculpa, seno de 90 menos 60. 90 menos 60, 30. Então, veja que o cosseno de 60 é igual a meio e seno de 30 também igual a meio.
como aquela propriedade que eu falei para vocês, que faz parte dos ângulos complementares. Tudo bem, pessoal? Só essa observação aí para vocês relembrarem. Então, vamos lá. Agora fazer o cosseno. O cosseno de 30 é igual. Quem é o cateto adjacente, o vizinho de 30? Cateto vizinho de 30 é o R. Então, qual é a definição de cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa, que é o nosso L. Então, substituindo o nosso R que nós temos aqui, então cosseno de 30 é igual a L raiz de 3 sobre 2 dividido por L, que é igual, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso, esse 1 que ficou muito feio. Multiplica pelo inverso da segunda fração. L corta com L, então cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Novamente, pessoal, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30. Vejam a mesma coisa do seno de 60. Legal? Se vocês notarem, vai valer essa propriedade. Cosseno de alfa é igual a seno de 90 menos alfa. Então, agora vamos calcular a nossa tangente de 30. Quem é a nossa tangente de 30 para este triângulo? A tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é R. Então, a tangente de 30 é igual a L sobre 2 dividido. O R é L, raiz de 3 sobre 2, que é igual. Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração, L raiz de 3. Então, eu vou trazer para cá esse cálculo, porque a gente tem que racionalizar. Tangente de 30 é igual. L vai cortar com L, 2 vai cortar com 2. Então, ficou 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, nós temos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Legal, pessoal? Então, essas são as propriedades trigonométricas de um triângulo equilátero. Agora nós vamos verificar as propriedades trigonométricas num quadrado. Por quê? Porque num quadrado, nós temos uma situação mais tranquila. Por quê? Porque aqui, este ângulo completo equivale a 90 graus. 90 graus. A partir do momento que nós temos esta diagonal aqui, nós estamos dividindo o ângulo no meio. Nós ficamos, então, com esse ângulo de 45 graus. Certo? Então, nós vamos chamar, como é um quadrado, nós vamos chamar aqui de L, aqui também de L, a diagonal nós vamos chamar de D mesmo. Então, nós vamos aplicar aqui, onde nós chamamos de L, aqui de D, o nosso ângulo é de 45 graus, o outro ângulo também é de 45 graus. Então, uma vez sendo feito o cálculo para um ângulo, ele será válido para o outro também, porque tem o mesmo ângulo. Então, vamos aplicar neste triângulo, retângulo, onde aqui é a hipotenusa, e esse lado amarelo que eu vou colocar aqui para vocês agora são os catetos. Então, vamos calcular agora
o seno, cosseno e tangente. Então, o que é seno de 45? Ora, vamos pela definição. Seno é o cateto oposto, que é o nosso L, dividido pelo cateto adjacente. Desculpa, pela hipotenusa. Deixa eu apagar aqui. Pela hipotenusa, pessoal. Pela hipotenusa. Então, a gente precisa descobrir o que é D. Então, vamos agora aplicar o teorema de Pitágoras. Sabemos que D é a hipotenusa, então D ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, que é L, mais L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Então, D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Como L está ao quadrado, ele pode sair da raiz, então fica L raiz de 2. Chegamos nesse cálculo. Vamos agora substituir nessa relação o valor de D. Como eu fiz anteriormente, eu vou colocar no canto que D é igual a L raiz de 2. Vou colocar em vermelho aqui, nós temos esse valor. Então, seno de 45 é igual a L sobre L raiz de 2. L corta com L, que é igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, seno de 45 é igual a 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora, como fica o nosso cosseno? Cosseno de 45. Cosseno é o cateto adjacente, que é o nosso L, pela hipotenusa, que também é D. Então, cateto adjacente sobre D, que é igual ao nosso L dividido por L raiz de 2. Então, cosseno de 45 é igual a L corta com L, fica 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 em cima e embaixo, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vocês podem perceber que vale aquela propriedade, cosseno de alfa igual a seno de 90 menos alfa. Vamos agora achar qual é a tangente. Qual é a tangente? Pela propriedade. Então, o que vem a ser a tangente? A tangente de 45 nada mais é que o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vai ser o nosso L dividido por L. L dividido por L igual a 1. Então, não tem mistério. Então, é isso aí, pessoal. Então, para finalizar, nós chegamos aqui na tabela dos valores notáveis, onde vocês podem perceber que nós temos aqui o seno de 30, 45 e 60. Você coloca assim, ó, 1, 2, 3. Colocou? Você passa a fração. Isso tudo é sobre 2. Só que o 2 do ângulo de 45 vai na raiz. E o 3 também vai na raiz. Aqui você faz a mesma coisa. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. O 3 e o 2 vão na raiz. Então, aqui você tem a raiz de 3 sobre 3, 1. E aqui, para finalizar, raiz de 3. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí a melhor compreender o que é o triângulo retângulo e a sua relação fundamental
de extrema importância com a trigonometria. Isso aqui é uma trigonometria básica, é a parte inicial, mas espero que tenha ajudado. Até mais.